Bom dia, pessoal do segundo ano. Então, hoje a gente vai dar início à nossa aula 7, tá? Então, continuando dentro da geometria plana, hoje a gente vai ver áreas de polígonos regulares, tá? Então, aqui a gente tem 3 polígonos regulares, né? O triângulo, o quadrado e o hexágono. E aqui a explicação de onde saem as áreas destes polígonos, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Uma forma de fazer áreas de polígonos é dividindo ele em triângulos, certo? No caso aqui, esse triângulo, ó, como é que a gente faz a área desse triângulo? A gente faz 3 vezes o lado vezes o apótema dividido por 2. Por que isso? Por quê? O que é lado vezes apótema dividido por 2? É a área de um triângulo, ó. Lado é a base, apótema é a altura desse triângulo, dividido por 2, área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2, ó, desse triângulo AOC. Vezes 3, por quê? Porque eu tenho 3 triângulos. Como o polígono é regular, então estes 3 triângulos são iguais. Então, a área desse triângulo externo, ou seja, o maior, que é o ABC, seria 3 vezes a área desse triângulo menor, ou qualquer um dos 3, né, triângulos menores, tá? E se a gente for vendo, a gente vai achar uma uniformidade entre essas fórmulas, tá? Aqui nós temos, por exemplo, a área de um quadrado, da mesma forma, dividido em triângulos. Vamos fazer de um triângulo primeiro, ó. É lado vezes apótema, ou seja, base vezes altura, divididos por 2 vezes 4. Por quê? Porque nós temos 4 triângulos iguais, ó. Então, vai sendo sempre o mesmo modelo, ó. Nesse próximo, que é no hexágono, vai ser o quê? 6 vezes, porque nós vamos ter 6 triângulos, desculpa, 6, tá? Vezes a área de um triângulo, que vai ser o quê? Lado vezes apótema divididos por 2, ou seja, base vezes altura divididos por 2, tá? E com isso, a gente pode concluir, ó, que a área do triângulo ABC vai ser 3, lado 3 divididos por 2 vezes A3. Esse 3 de índice a gente usa só para identificar que está tratando de um triângulo, tá? Mas seria 3 vezes o lado divididos por 2 vezes apótema. É a mesma coisa aqui de cima, só que escrita de uma forma mais simplificada, tá? Até porque isso aqui, ó, vocês vão ver que é um semiperímetro, e isso vai ser útil no que a gente vai ver logo abaixo. Então, aqui é a mesma coisa, ó, a área desse quadrado vai ser 4 lado dividido por 2 vezes apótema, e a área do hexágono vai ser 6 vezes lado divididos por 2 vezes apótema, tá? O que foi mudando? Quando é triângulo, a gente bota 3, quando é quadrado, 4, quando é hexágono, 6, ou seja, depende do número de lados, tá? A mesma coisa aqui, ó, nós vamos ver, ó, nesse caso é um pentágono, então só trocou aqui para 5, nesse caso é um octógono, então trocou aqui para 8, tá? Então, a gente acha o quê? Uma uniformidade entre todas essas regras, entre todas essas fórmulas, tá? Então, generalizando para todos os casos de polígonos regulares, a gente pode concluir o quê? Que a área de um polígono regular é igual a P minúsculo, que é semiperímetro, vezes o apótema. Aqui é N, porque vai depender do polígono. Se for um triângulo, vai ser 3. Se for um hexágono, vai ser 6. Então, dependendo do polígono regular, a gente vai usar aqui o número de lados no lugar de N. E esse P, que é o semiperímetro, é essa relação que eu tô colocando aqui, que é a mesma coisa que tem nos outros, ó. Só que eu tô generalizando, que é N vezes LN dividido por 2. O P, gente, é exatamente isso que está acontecendo em todas as regras, em todas as fórmulas que eu mostrei para vocês, tá? N
é o número de lados do polígono, e LN, ou seja, o lado do polígono que a gente está estudando dividido por 2, tá? Eu até reescrevi essa fórmula colocando no lugar de P, ó, essa representação para vocês não se perderem, tá? O livro não trouxe assim, mas é a mesma coisa, tá? Semiperímetro, neste contexto de polígonos regulares, vai ser o número de lados do polígono vezes o lado, né? Divididos por 2, certo? Claro que se for a área, a gente vai pegar e também vai multiplicar pelo apótema, certo, pessoal? Então, assim, ó, referente a esta matéria de área de polígonos regulares, vocês vão ver que o que eu expliquei, ele vai auxiliar vocês nos exercícios, mas os exercícios, eles são muito interpretativos, vocês vão ter que buscar a informação lendo e tentando entender cada partezinha do exercício, tá? Então, agora, ó, vou propor para vocês, tá? A gente viu aqui, ó, área de polígonos regulares na página 69 e eu vou propor para vocês exercícios na página 70, o 1 e o 2, tá? Eles já são exercícios bem elaborados, onde requer, né, um conhecimento a mais, vocês vão ter que ter um esforço para fazer esses exercícios. Então, o que que eu fiz? Eu resolvi mais ou menos iniciar o exercício 1 para ajudar vocês, tá? Então, vocês acompanhem comigo o exercício 1 da página 70. Então, vamos ler o enunciado aqui, ó. Um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, ou seja, dentro da circunferência, tem área igual a 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Qual é a área do triângulo equilátero circunscrito a essa circunferência? Qual é a área do triângulo que está fora? Então, a gente tem um triângulo inscrito dentro da circunferência e temos um triângulo circunscrito à circunferência, ou seja, fora da circunferência. De que forma a gente vai achar a área desse triângulo circunscrito, que está fora da circunferência, certo? Com a única informação que é a área do triângulo inscrito, que está dentro, tá? Então, para isso, eu trouxe aqui a explicação para vocês, tá? Exercício, página 70, exercício 1, tá? Primeiro, nós vamos chamar de A3I, área do triângulo inscrito, e A3C, área do triângulo circunscrito, tá? Área do triângulo inscrito, área do triângulo circunscrito. Bom, se nós fôssemos usar a fórmula da área para polígonos regulares, nós usaríamos essa, que seria a área do triângulo inscrito igual a 3 vezes lado 3 divididos por 2 vezes A3, que foi exatamente o que eu mostrei para vocês agora ali com a matéria. Só que a gente tem vários poréns neste exercício, tá? A gente não tem informação de lado nem informação de apótema. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar um conhecimento que a gente teve lá na aula 5, em polígonos regulares, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão usar essas duas relações que estão lá na aula 5, que eu trouxe para vocês lá, tá? E vão relacioná-las com o raio. Por exemplo, o que que é o L3 num triângulo equilátero, que diz lá na aula 5? Que é raio raiz de 3, ó. Então, a gente vai substituir o L3 por raio raiz de 3. O que que é a apótema lá na relação de triângulo equilátero? É raio divididos por 2. Então, nós vamos substituir por raio raiz de 2, porque daí nós vamos ficar, ó, os dois em função de raio, porque aqui estão diferentes, um em função de lado e um em função de apótema, tá? Então, continuando. Nós vamos usar aqui, ó, substituir no lugar de L3, raio raiz de 2. E substituir no lugar de apótema, raio dividido por 2, tá? E também, ó, e ficou o quê?
Raio vezes raio, raio ao quadrado, 2 vezes 2, 4, ó. Simplifiquei a fórmula. Agora, no lugar da área do triângulo escrito, eu vou substituir 27 raiz de 3. Por quê? Porque é um dado do exercício. Isso está lá no enunciado, tá? Então, vou substituir. Por quê? Agora eu vou deixar para vocês completarem. Vocês vão isolar esse raio e descobrir qual é o raio do triângulo inscrito na circunferência, certo? Bom, concluindo esse raio, o que a gente tem que pensar? Olha o desenho. Esse é o desenho do que está sendo dito lá. Eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência e tenho um triângulo circunscrito. Esse grandão é o que eu quero descobrir. Mas para chegar nele, eu tenho que ter algumas informações. Então, agora eu descobri o que? Esse raio. Vou descobrir, né? Vocês vão calcular. Esse raio aqui, ó, que é o raio do meu triângulo inscrito. Se vocês observarem, ó, ele é o mesmo apótema do triângulo circunscrito. Ó, conseguimos a primeira relação do triângulo inscrito com o triângulo circunscrito. Ó, raio e apótema. Raio do triângulo inscrito. Apótema do triângulo circunscrito. Então, o raio da circunferência vai ser igual ao apótema do triângulo circunscrito, tá? Bom, estamos melhorando a nosso cálculo. Agora falta pouco, ó. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar outra relação estabelecida lá na aula 5, que lado do triângulo equilátero é igual a 2 vezes o apótema do triângulo equilátero vezes raiz de 3. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque eu sei que o raio é igual ao apótema, né? Então, no lugar do apótema aqui, a gente vai colocar o raio, que é exatamente esse valor que a gente achou aqui. E com isso, a gente acha o lado. Bom, lembram que a fórmula que eu mostrei na matéria ali, para a gente descobrir a área de polígonos regulares, quais são as duas informações que a gente precisa? Lado e apótema. Ó, já vamos ter o apótema, porque ele é igual ao raio, né? Então, quando vocês descobrirem o raio, já estão com a informação do apótema. Depois só vai faltar o quê? Descobrir o lado. Usando essa relação estabelecida na aula 5, vocês descobrem o lado. Tendo o apótema, que é o mesmo raio, e o lado, vocês voltam para aquela mesma fórmula, só que agora a gente vai calcular a área do triângulo circunscrito e substitui aqui o lado encontrado e aqui o apótema encontrado, que é o mesmo raio. E finalizam a área do triângulo circunscrito à circunferência. Tá, pessoal? Então, vocês terminem esse exercício sozinho. Eu achei que seria um pouco complicado para vocês começarem ele sozinho, né? Mas vocês viram que a base dele, ó, é a área de polígonos regulares, tá? No próximo vídeo, a gente vai ver a última matéria do livro.